as pessoas. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui hoje, né. Nós temos hoje o seminário aberto, primeira quinta-feira de cada mês, que é coordenado pela Letícia Lans. Então, para a gente é sempre um prazer e uma honra contar com a Letícia por aqui. E hoje o tema, né, que ela está trabalhando, o tema deste mês é a normalidade como imposição do imaginário social. Para quem não sabe o formato do nosso seminário aberto, a gente tem uma fala disparadora, provocadora aí na primeira parte, depois a gente abre para perguntas, comentários, uma discussão entre todos. Então, agradeço imensamente a presença da Letícia Lans e a palavra é toda sua. Obrigada, Érica. Obrigada a você, ao Sérgio, à Lude. Boa noite a todas as pessoas presentes na sala. Nós continuamos, então, esse ciclo que o Instituto Langage me desafiou para esse ano para a gente conversar sobre normalidade e diversidade. Esse é o tema geral, né? Tratando das implicações do social na saúde mental dos indivíduos. Nessa segunda reunião, em cima do tema, já que mês passado foi feriado e nós não tivemos, eu estou trazendo aqui uma discussão em torno da normalidade como sendo uma imposição do imaginário social. Então, nessa exposição, o que eu quero mostrar é que não existe, a priori, nada que nós possamos chamar de normal. Normal é apenas uma imposição fruto de uma construção discursiva, né, do grande imaginário social no qual nós nascemos e vivemos, né? Eu acho que para todo mundo é claro que nós não vivemos num mundo natural, mas num mundo cultural. Esse mundo que nos foi dado para viver, no qual nós somos constituídos, no qual nós somos socialmente construídos, no qual nós somos mantidos sob as premissas estabelecidas pela ordem vigente, né? Então, através de dispositivos, normas, valores, identificações, funções e exigências de desempenho, esse imaginário social tão pesado, tão amplo, modela o que cada pessoa é. Então, eu começo essa exposição contrariando a fala histórica lá do Napoleão e depois do Freud, de que biologia é destino. O que é destino é a cultura. A biologia desempenha, como eu pretendo mostrar aqui, um papel absolutamente secundário na definição do que é normal, do que é certo, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro e o contrário disso. Nós, como seres humanos, definitivamente não podemos nos considerar como produto da natureza, mas como fruto de um sistema sociopolítico, econômico, cultural que nos molda e nos obriga compulsoriamente a nos comportar de acordo com o chamado contrato social. Esse contrato é estabelecido pelo poder vigente e nele todas as nossas escolhas já estão previamente escolhidas, especificadas, codificadas e pré-estabelecidas. E isso é feito de acordo com o nosso sexo de nascimento, como macho, como fêmea. Esse é um sistema que sistematicamente nos engana e nos manipula, nos submete e nos adestra como ratos de laboratório, nos obrigando a nos entregar mansos e dóceis à dominação e à exploração dos poderosos. Esse é um sistema onde as mulheres, historicamente, têm sido escravas do patriarcado tirano, que ainda as vê como meros animais reprodutores ao seu serviço, destinadas unicamente a manter e a aumentar a população. Esse é um sistema que se baseia na predação exaustiva do meio ambiente, em que os recursos naturais são brinquedos nas mãos dos ricos, enquanto a maioria da população, né, é um mero recurso econômico,
cada vez mais descartável, voltado permanentemente para a produção de resultados econômicos. Esse, enfim, é um sistema em que apenas uma minoria de predadores que gostam de se autoclassificar e de se autolouvar como vitoriosos empreendedores, acha-se no pleno direito de usufruir unilateralmente de vantagens obtidos a partir de todas as formas de exploração de multidões de outros. Embora a maioria das pessoas acabe sendo falsamente convencida, como fruto da educação que recebe, de que cada um de nós é livre e dotado de livre-arbítrio, o fato mais real e crucial de todos é que vivemos sob a tutela permanente e implacável de opressivos, alienantes e castradores dispositivos sociais de poder. É aí exatamente que aparece a palavra normal. Normal não pode, de maneira alguma, ser visto como algo natural, algo que tenha sido produzido e entregue pela natureza. No contexto humano, normal não passa de algo reconhecido e aprovado como natural pelo sistema, pela sociedade, pela ordem vigente, a despeito de, em geral, ser totalmente artificial. Normal é o que está sancionado pela ordem vigente, ou seja, vinculado ao contrato social. Normal, portanto, é fazer, é cumprir, né? É seguir o que a norma manda. Manter-se fiel e submisso à normalidade estabelecida, ainda que tais determinações possam ir de encontro a qualquer manifestação considerada própria e natural do indivíduo. Normal, então, é aceitar de forma passiva o que o sistema nos dá, sem direito a nenhum questionamento ou posicionamento crítico, porque se nós questionamos a normalidade, se nós questionamos as convenções, nós seremos considerados anormais, inconvenientes, ou seja, aqueles que não participam do convênio, da convenção, e, portanto, seremos objeto de duras retaliações por parte da ordem vigente, já que a normalidade se instala a partir de um fato marcante. Quem não segue a ordem vigente é passível de duras punições. Então, longe de ser um dispositivo da natureza, a normalidade é um poderosíssimo dispositivo de controle social. É ela que nos castra e nos aliena das nossas próprias identificações e escolhas. É a normalidade e não a natureza que estrutura nossos corpos, que estrutura nossos pensamentos, que estrutura nossas ações, e faz isso a partir da ideologia dominante em uma dada época e sociedade. A principal função da vida em sociedade, já nos lembrando aqui de Freud, é normalizar. Isto é, estabelecer uma ordem através da padronização, da sistematização, da imposição de limites e da cobrança permanente do cumprimento dessas normas, dessas convenções, dessas regras, costumes, valores, expectativas de desempenho. Sem isso, não existe sociedade. Como eu disse no nosso encontro anterior, sem repressão não existe sociedade. E repressão voltada para quê? Para a criação de normalização. Só se reprime para se normalizar. O processo de normalizar implica em que a ordem vigente faça uma distinção absolutamente clara entre o que deve ser considerado normal, portanto, convencional, sancionado, aceito, do que é anormal, ou seja, o que é considerado patológico,
sócio-desviante, transgressivo e anti- ou não convencional. A ordem vigente determina, olha que coisa fantástica, que fatos naturais biológicos deverão ser classificados como rígidos, saudáveis, normais, e quais deverão ser classificados como patológicos, doentios, anormais, subversivos. E, em geral, isso é feito aos pares, pois, ao mesmo tempo que se define a normalidade, o imaginário social constrói a anormalidade. A normalidade é, portanto, quem cria categorias de indivíduos normais e de indivíduos anormais. É quem especifica as características próprias e exclusivas de cada uma dessas identidades. É quem as submete a hierarquias, são hierarquias sociais, políticas, culturais, mas, sobretudo, hierarquias morais. Agora, como esse sistema de comportamento, né, definido como normalidade, não é inato, ele não nasce circulando nas veias de cada indivíduo, as pessoas de todas as gerações, em todas as gerações, deverão ser permanentemente obrigadas a aprender, a se conformar e a seguir obedientemente o código de normalidade estabelecido pela sociedade de uma determinada época e lugar, sob pena de sérias retaliações, de sérias punições. Assim, para ser inserido, legitimado e reconhecido nessa normalidade político-social, desde antes do nascimento, ainda no útero da mãe, cada pessoa é inscrita em um grupo identitário de gênero, masculino ou feminino, em função da sua genitália de macho ou de fêmea, que hoje nós já podemos ver através do ultrassom. É apoiado nesse dispositivo binário de gênero e, mediante a aplicação de tecnologias biopolíticas, como a linguagem, a cultura, a religião, a ciência, o lazer, a medicina, que a ordem vigente cria e mantém o código de normalidade que deverá ser seguido por todos os indivíduos sem desculpa nem distinção. Então, de todas as maneiras possíveis, o indivíduo que nasce com sexo macho é forçado a identificar-se e a seguir o modelo de masculinidade proposto pela normalidade vigente naquela sociedade, naquela época, naquele lugar. De todas as maneiras, ele é forçado a desenvolver os atributos socialmente especificados para que ele se torne um homem adulto. E o processo de adestramento do macho inclui coisas como vestir azul, né, o papo da nossa ex-gloriosa ministra, inclui bolas de futebol, brinquedos de monstros, brinquedos que simulem comportamento militar, violência, implica em ser estimulado à aventura, à força, ao vigor. E a sociedade considera completamente anormal e fora de qualquer propósito que um indivíduo nascido macho possa se vestir de rosa, receber bonecas e cozinhas de brinquedo. Pois isso está fora da normalidade social que estabelece e promove o comportamento e os valores específicos de gênero, e que estão na base do que nós podemos chamar de saúde mental. Da mesma forma, o indivíduo nascido macho e reiteradamente evite seguir a norma da masculinidade, ele vai ser duramente reprimido, considerado anormal, rechaçado e punido pelo seu comportamento transgressivo. Pelo que eu acabei de dizer, o que chamamos de normalidade não passa de conformidade explícita às normas vigentes de normalidade.
O que chamamos de normalidade não está estruturado a partir de fatos concretos, mas a partir de discursos, de conceitos, de práticas discursivas que são repetidas à exaustão dentro de cada sociedade, em cada lugar e época. O que é normal não é determinado pela natureza, mas estabelecido pelo imaginário social. No momento em que ele se apropria, né, do dado biológico, no momento que ele faz a livre interpretação dos próprios atributos e desígnios da natureza, criando um sistema institucionalizado de normalidade. Através da linguagem, o imaginário social, definido pela força do poder vigente, estrutura nossas relações, nossas identidades sociais, nossos pensamentos, nossas ações e, sobretudo, nossa saúde e nossa doença. É inquestionável que o ideal de normalidade sempre esteve no centro do processo civilizatório. Renunciar aos instintos e aderir a normas de conduta está lá na raiz da organização da sociedade e foi tão, de diversas formas, mostrado por Freud lá no início da psicanálise. Mas uma coisa é certa, a partir de meados do século XIX, como Foucault já nos mostrou diversas vezes, na busca pela constituição e manutenção de corpos dóceis, o capitalismo e a industrialização da segunda revolução industrial desenvolveram interesse mais do que exagerado por transtornos mentais capazes de configurar a normalidade. Ou seja, o capitalismo e a industrialização trouxeram uma paixão obstinada por ciência e medição científica capazes de identificar, classificar e categorizar transtornos mentais capazes de configurar a degeneração da civilização. Os médicos do século XIX começaram a manter estatísticas sobre todos os tipos de comportamentos tidos como anormalidades, a começar da insanidade, que chamaram de loucura, da prostituição, do homossexualismo, da miscigenação racial e de outras formas de transgressão do normal. Normal esse definido não pela natureza, como eu disse, mas pela ordem vigente. E se é transgressão do normal, a primeira coisa que vai acontecer é que aquilo seja considerado doença, crime e pecado. Doença para a medicina, crime para a justiça e pecado para a religião. Nós podemos, inclusive, dizer que a história da estatística como disciplina começa com o estudo da anormalidade, da catalogação da patologia comportamental, da anormalidade existente frente à normalidade definida pela ordem vigente. E quanto mais os cientistas, a partir do final do século XIX, reuniam estatísticas a respeito de comportamentos anormais, mais doença parecia surgir. De tal forma que as próprias estatísticas eram recebidas como verdades absolutas e irrefutáveis. Indivíduos sociodesviantes, assim como doentes mentais, que eles estruturalmente doentes por uma deficiência fisiológica, coisa que eu já assinalo, é raríssima, corresponde a menos de 5% da população, essas pessoas sempre foram uma pedra no sapato da sociedade normal. Mas ocorre que, como Foucault nos mostra, a partir do século XIX, essas pessoas passaram a ser conceitualmente incluídos no novo mundo da ciência e da racionalidade. Pela primeira vez, em vez de colocar eles na nau dos insensatos, na Idade Média, e pôr para rodar pelos rios da Europa, eles despertaram o interesse dos médicos para curar a anormalidade. Os médicos acreditaram que os pacientes poderiam melhorar e, eventualmente, até se reintegrar à sociedade com pessoas normais.
E isso se eles fossem separados de suas comunidades e colocados em novos espaços com novas regras e rotina. É onde surge, então, a Casa do Lobo. A Susan Sontag, um belíssimo ensaio, notou que a mesma coisa acontecia com a tuberculose durante o século XIX. Como a tuberculose, ela escreveu, a anormalidade é uma espécie de exílio. O que vocês depreendem disso é que, graças ao capitalismo, à industrialização, né, a psicopatologia tornou-se o álibi perfeito para tratamento, vigilância e disciplina, chamada normalidade. Tratamento esse tão necessário para a manutenção dos corpos dóceis, submissos às necessidades do sistema capitalista. Eu quero dar um exemplo disso falando do homossexualismo. Não da homossexualidade, mas do homossexualismo, que até hoje é chamado assim, como doença, sim, por grupos fundamentalistas e reacionários. O homossexualismo foi uma das principais condições psicológicas que ajudaram a psiquiatria e a psicologia a se constituírem e a permanecerem como métodos para regular o comportamento social dos indivíduos. Quando eles conseguiram transformar a homossexualidade em doença mental e chamaram isso de homossexualismo, né? Isso na primeira metade ainda do século XX, os psicólogos, psiquiatras, médicos destacavam os perigos para a sociedade se ela não conseguisse isolar, vigiar, punir, tratar essa sexualidade desviada, perversa, capaz de colocar em risco a normalidade da ordem vigente. Meu propósito aqui não é entrar pelo campo da psicanálise, que seria uma discussão bem mais funda, mas todos os modelos de normalidade que a própria psicanálise desenvolveu em torno disso que eu acabei de falar. É voltada para quê? Voltada para preservar a sociedade do risco da perda da normalidade instituída pela ordem vigente? Eu sei que, a partir da patologização e criminalização dessa forma de orientação sexual, os homossexuais, como ainda hoje acontece, foram imediatamente associados à conspiração contra o Estado. Eles foram associados à instabilidade social, à dissolução da família, à decadência dos costumes e até à pedofilia. Isso ainda está hoje presente para qualquer um. Quando o próprio DSM, né, quando o CID, já não assinalam mais a homossexualidade como qualquer tipo de desvio de qualquer ordem biológico ou psíquico. Bom, mas foi durante a Segunda Guerra Mundial, e aqui que eu quero afirmar isso, porque é muito grave o que eu vou falar agora. Foi durante a Segunda Guerra Mundial e na década seguinte que a normalidade se tornou verdadeiramente uma obsessão nos Estados Unidos, para aquela sociedade, né, onde dezenas de especialistas e leigos e pesquisadores passaram a oferecer seus conselhos às pessoas sobre como ser normal, e que se estendem hoje na forma dos coaches, por exemplo. As opiniões dessas pessoas foram motivadas por um esforço, especialmente para entender os transtornos mentais surgidos durante e após a guerra. E a preocupação natural por se manter o padrão de conformidade social tão necessário à continuidade do capitalismo. Essa nova abordagem, surgida aí durante a Segunda Guerra e logo após, apresentava a normalidade como uma condição
que se encaixava perfeitamente nas preocupações capitalistas sobre produção e consumo em massa eficientes. Assim como as indústrias queriam padronizar seus produtos, mas não poderiam fazer isso sem considerar uma média do tamanho dos sapatos, uma média do tamanho dos chapéus, uma média do tamanho das calças, né? Da mesma forma que eles usaram médias estatísticas de dimensões corporais para projetar tudo, surge uma noção de normalidade baseada, né, em estatísticas psíquicas. E aí, assentos de carro padronizados, bancos de parque, bancos de ônibus, mesas de escritório, camas, colchões, né, passaram a ombrear junto com psicólogos e psiquiatras que procuraram também enquadrar a normalidade em termos estatísticos, ou seja, em termos capitalistas. O desafio, assim como para a indústria, era fabricar produtos homogêneos. O desafio para a psiquiatria, para a psicologia, era fabricar e manter pessoas psiquicamente normais, ou seja, meninos que se tornariam bons e eficientes trabalhadores e meninas que se tornariam donas de casa e mães exemplares, dedicadas a criar esses meninos. Alguns médicos lutaram muito contra essa ideia de normalidade. Eu vou citar apenas um, o psiquiatra Nathanael Canto, né, que diz que a civilização moderna era, por definição, neurótica. Então, ele pergunta, quem de nós, então, é normal? E ele mesmo responde, nenhum de nós. Claro que a resposta dele não teve eco nenhum, porque se existe uma obsessão na cabeça de cada um, é de ser normal. E eu vou reservar para a nossa próxima reunião um papo sobre normopatia. Agora, quero falar também de um marco na parametração da normalidade. Foi o chamado The Grant Study. What People Are. A Study of Normal Young Men. O que as pessoas são? Um estudo sobre jovens normais. Esse estudo foi iniciado em 1938 e os resultados publicados em 1945. E o estudo foi divulgado na época como o mais completo estudo realizado sobre o que são pessoas normais. Agora, veja, ele foi realizado com 268 alunos da graduação da Universidade de Harvard. E aí vocês já podem chegar na conclusão que eu vou chegar, né? Pesquisadores buscaram determinar as características típicas do homem americano médio normal e, naturalmente, decidiram que sua população de estudo seriam estudantes da graduação de nada mais, nada menos que a Universidade de Harvard. Ao longo de 4 anos, os pesquisadores estudaram o físico dos alunos, seu temperamento, a sua saúde, a sua origem social, a sua forma de interação social, a fim de descobrirem suas características típicas, que eles já sabiam. Eles mediram cuidadosamente todos esses fatores durante 4 anos, mas nem precisava. Por quê? Para surpresa de ninguém, o homem normal, escreveu o eugenista Hutton, né, no livro Jovem, Você é Normal, que foi algo feito a partir desse estudo. Para surpresa de ninguém, o homem normal era jovem, branco, heterossexual, ativo, inteligente e fisicamente apto. Exatamente como poderia se esperar de um estudante de Harvard em 1945. Esses homens personificavam a normalidade porque os investigadores decidiram de antemão, baseado no modelo de normalidade existente na sociedade americana, que o grupo de elite a que eles pertenciam é o que representaria o normal. Onde colocar o negro? Onde colocar a mulher? Onde colocar o homossexual?
E, então, que normalidade foi assim definida. Em meados do século XX, e continua sendo definida assim, por homens brancos, sobre homens brancos e para homens brancos. Nem é preciso dizer o resto. O desejo de normalidade na sociedade, para nós que estamos na psicanálise, constitui a essência da neurose. Quando a pessoa busca loucamente encaixar-se na normalidade, o desejo dela, na verdade, é sair da neurose. E as pessoas estão cada vez mais neuróticas porque são incapazes de acomodar a diversidade de cada uma, o desejo de cada uma, a uma sociedade que estabelece normalidade nos termos que eu apresentei. Então, nessa era compulsiva, onde todo mundo deseja ardentemente ser e parecer normal, nem que para isso ele tenha que parecer anormal, ser diagnosticado com algum transtorno mental ainda é fonte de muito medo, vergonha e culpa. Eu quero dizer, paralelamente, antes de concluir, que a estrutura do cérebro é, em si, inegavelmente produto da natureza, mas o seu funcionamento, muito ao contrário, é, em sua maior parte, produto da sociedade. Eu não acredito que haja psicanálise do indivíduo. Para mim, psicanálise é da sociedade. Quando nós examinamos um cérebro, apenas porque uma imagem mostra uma aparente não conformidade com a estrutura cerebral aceita como normal, isso não significa que a anormalidade tenha sido originalmente causada por um problema fisiológico. E, certamente, não oferece tampouco um roteiro para qualquer tipo particular de tratamento. De fato, a literatura da neurociência tem demonstrado amplamente que a experiência em si, a experiência existencial de cada um em si, por exemplo, o trauma, a dor física crônica, a desnutrição, a educação, a pressão ambiental e até a meditação, são capazes de produzir mudanças anatômicas observáveis no cérebro. Mas se a estrutura do cérebro é tão plástica e tão suscetível a tais variáveis exógenas, não é muito simplista afirmar que transtorno mental é uma doença do cérebro. Eu não estou sugerindo que os modelos genéticos e psíquicos baseados no funcionamento do cérebro sejam inúteis para a pesquisa, para o diagnóstico e para o tratamento. Quanto mais soubermos sobre o funcionamento do cérebro, mais seremos capazes de desenvolver terapias eficazes. Mas o conhecimento neurobiológico e genético formam apenas uma pequena parte de um sistema muito maior e muito mais amplo ao qual o cérebro está inexoravelmente vinculado. Também eu não estou propondo aqui reacender aquele velho debate entre nature e nurture, natureza e cultura. Biologia e cultura existem necessariamente juntas, e assumir o contrário é admitir a absurda fórmula essencialista de que biologia é destino, fórmula que foi e continua sendo largamente utilizada para justificar o quê? Internações, lobotomias, homofobias, misoginias, esterilizações, racismo, genocídio e, principalmente, diagnóstico. Estou afirmando, como eu mostrei, que os modelos biológicos de normalidade estão firmemente enraizados nos modelos sociológicos de normalidade, que, por sua vez, no nosso tempo, são constituídos em cima do individualismo de sociedades capitalistas, né? E que, mesmo quando conduzem a tratamentos benéficos, eles podem não diminuir o grau de sofrimento físico ou psíquico dos indivíduos, como até aumentar isso, tornando pior. Eles também mascaram as nossas complexas vidas políticas, econômicas e sociais com modelos muito simplistas da realidade.
E assim como, sob o capitalismo, os trabalhadores são alienados do produto do seu trabalho, e também, dentro do modelo capitalista, o transtorno mental é uma forma de nos alienar da experiência plena e rica da nossa própria vida subjetiva, fazendo de nós uma experiência em série. Quando a pessoa não se identifica com a categoria de gênero que lhe foi designada ao nascer, ou quando não pratica automaticamente, por exemplo, a heterossexualidade compulsória que lhe é imposta pela sociedade, o primeiro pensamento da grande maioria dos especialistas em saúde do corpo e da mente é que a pessoa está com algum transtorno físico ou mental. Mas, em vez de colocar em questão os nossos referenciais de normalidade, o que nós temos feito, na nossa maioria, é assumir tacitamente que existe sempre uma patologia psíquica responsável pelos desvios dos indivíduos. Muito obrigado. Ainda temos um tempo, né? Sim, nós que agradecemos, Letícia, esse discurso, né, essa fala, mais do que provocadora. Tem comentários ali no chat, elogios. Quem quiser abrir o microfone, é só abrir, está liberado. Quiser escrever, a gente também pode ler. Vou apanhar uma água para... Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Letícia. Por favor, quem é? Sou eu. Clarissa Gentila Coimbra. Eu sou Clarisa, sou psicanalista aqui em São Paulo. Sim. E eu gostaria de te ouvir, como é que você vê o diálogo da psicanálise com a neurociências? Se é que há diálogo para você. Olha, eu acho que não tem diálogo, não. Tem dois monólogos em paralelo. Porque as acusações recíprocas são imensas. Eu diria, inclusive, que boa parte da psicanálise está mais aberta às biociências do que elas próprias para a psicanálise. Porque existe aquela questão básica que está aqui na própria noção de normalidade, uma fé cega na ciência, de que o funcionamento do cérebro, uma vez mapeado, nos trará solução para todos os problemas dentro da ordem de normalidade implantada, a ordem vigente. Ninguém se lembra disso. Então, se pesquisa ardentemente encontrar os modos de funcionamento do cérebro, né? Como cada parte se articula e, sobretudo, as ligações sinápticas do cérebro que produzem, né, o comportamento das pessoas. E interferir nisso através do uso de medicamentos. Esse é o grande propósito. E eu não tenho restrição nenhuma, viu, Clarisa, que se daqui a alguns anos eles conseguirem mapear a fonte de sofrimento do indivíduo e tratar isso com remédio, não da forma que é hoje, que é um grande embuste, eu ficaria muito feliz em abrir mão da prática psicanalítica, mas eu não acredito nisso, porque a psicanálise não está no indivíduo, está na sociedade. Foi essa fala que eu acabei de dizer, né? Então, ainda que essa ciência possa ser muito bem-vinda, e para mim é, porque todo esforço científico é um esforço no sentido de nós nos compreendermos melhor. Eles precisam ser um pouco mais humildes e entenderem, né, que o indivíduo está dentro de uma sociedade.
E a sua fonte de ser não é um modelo biológico inalterado, essencial. É um modelo de ajuste às pressões, às demandas da sociedade, ao lugar onde ele vive, ao tempo onde ele está, às pessoas com quem ele convive. E isso é muito mais complexo do que você mapear o cérebro e determinar algumas patologias e sugerir fórmulas, né, medicamentosas ou não, para poder tratar isso. Essa é a minha visão. E você acha que nós estamos nos fazendo ouvir nesse diálogo, nesse possível ou provável? Não, a psicanálise tem investido num dos seus erros históricos maiores, que é manter o hermetismo, né? Então, o hermetismo do discurso psicanalítico, que é algo que eu repudio tremendamente, faz com que eles façam ouvidos moucos, porque nós não estamos falando de coisas estratosféricas, transubstanciais, nós estamos falando de realidades. Mas a forma como a gente descreve a realidade mete medo nessas pessoas. Porque se você vai tratar da questão baseado em todo o jargão conceitual que nós utilizamos, que não é para poucas pessoas, embora ele tenha fundamento dentro dos métodos, né, que nós utilizamos, dentro da base epistemológica que nós aplicamos ao nosso trabalho, se alguma coisa faz sentido, ela pode ser dita com palavras simples. E você veja que esse pessoal que está nessa área, né, especialmente nas neurociências, que você se referiu, eles são muito pragmáticos. Eles são pesquisadores. Então, eles estão ali com um discurso muito na cabeça deles, voltada para uma realidade, ainda que seja uma realidade, como eu te falei, todinha mediada por uma normalidade socialmente construída. Mas estão. Então, é muito necessário que a gente aprenda uma linguagem mais direta, onde nós vamos comunicar isso que eu comuniquei, que eu estou aqui dentro da linha de preocupação do fundador, né? Então, mas a gente comunique isso como ele próprio não comunicou na época dele, porque ele também foi um intermédio. Talvez porque ele não fosse doido, né? Porque se ele fosse menos hermético, provavelmente ele não teria morrido de câncer na língua, mas de tiro no peito. Conseguiu escapar disso. Então, talvez seja muito importante a gente abrir agora, sim, nosso hermetismo, né, conceitual, e criar uma epistemologia bem voltada, sabe, para a questão mesmo, a psicanálise na sociedade, baseada nesse fato de que não há psicanálise do indivíduo, psicanálise é da sociedade, né? Então, essa relação indivíduo-sociedade aqui é o nosso fundamento de trabalho. Eu não posso ver um caso fora do contexto em que esse caso existe. Família, o trabalho, a ordem política vigente, não é? Quer dizer, é daí que surge todo o aparato que nós nos dedicamos e que é essencialmente um aparato sociopolítico-cultural. Obrigada. Letícia, eu queria acrescentar que eu acredito que cabe a nós articular esses conhecimentos, né? Eu acho que neste momento que estamos, né, cabe a nós, psicanalistas, tendo acesso a essas informações que são escritas de formas pragmáticas, são acessíveis, né? Eu acho que realmente cabe a nós articular. Na acordo, Érica, e quero me dar o testemunho aqui, né, de que vocês, no Instituto Langage, têm feito isso com muita propriedade, porque também não é uma tarefa fácil. Uhum. Alguns entre nós podem achar que nós estamos fazendo alguma espécie de ataque aos modelos clássicos da psicanálise, quando, na verdade, a gente está só abrindo espaço para que a discussão seja ampliada, e que eu acho que essa era a vontade do fundador. Ele não queria que a psicanálise se tornasse, né, um livro roto numa biblioteca da Idade Média. Então, eu acho que é esse o esforço
E cabe a cada um de nós, e começa onde? Eu acho que começa dentro do setting analítico, sabe? No contato clínico ali, porque é ali que você vê o mundo representado. Eu, que estou na posição de analista, e quem está na posição de analisando, é uma relação de mundo, onde está em jogo o governo que a gente tem, a economia em que a gente vive, não é? A pandemia, todas essas ocorrências sociais, culturais, políticas, que definem a nossa existência no mundo. Alguém mais gostaria de falar? Tem aqui, Letícia, o Gemerson, que está te parabenizando pela fala e te mandando abraços de Araguaína, do Tocantins. Uau, já estive lá, já trabalhei em Araguaína para o SENAC. E o Murilo pergunta se haveria a possibilidade de repassar algumas das referências que você citou. Ah, sim, esse texto aqui eu posso dar uma revisada nele e colocar à disposição aí do Instituto, e se vocês quiserem, pode redistribuir. Aí eu ponho as fontes de consulta. Pronto, o Murilo já agradeceu ali, nós Tá. também. Não farei isso em 24 horas, mas eu prometo que até o nosso próximo encontro. Ô, Letícia, ele faz Tá parte daquele livro que... Aquele está quase pronto. Ele faz parte? Você não sabe o macete, porque eu estou com dois na linha. Um é o seu e o outro é um livro que se chama Provocações de Gênero. Não é a linha evidente do seu trabalho. Sabe o que eu fiz? Eu subi um plate, sabe, para editar o livro, porque aí eu não preciso fazer outra coisa, eu já jogo os artigos dentro do plate e já está pronto o livro. O dia que eu terminar de revisar o último texto, eu posso te mandar. Já está pronto o livro para editar, porque senão não saía, não. Eu fico muito... Eu entro ali, eu já fico pensando na forma, sabe? E então, agora já põe a forma, mesmo que a pessoa não queira depois, está dentro da forma e eu já vou editando do jeito que eu acho. Você só manda revisar o português, dá certo. Mas pode ficar tranquilo. Não, estou tranquilo. Eu quero lançar ele no Sena. Ótimo. Da última vez eu lancei meu livro no Sena, eu julguei no Sena mesmo. Eu não mostrei a foto para você, ficou muito boa. Eu peguei o corpo da roça, estou lançando meu livro no Sena. Tchau. Mas dessa vez a gente vai lançar no Sena em mais um sentido, então, Letícia. Kátia Reis. Letícia, você, como sempre, arrasa nas falas, viu? Imagina, Kátia. Provocativa e faz a gente pensar em muitas coisas. Me vem a questão de... Está se falando muito em inteligência artificial, a força da mídia poderosa e desconstruindo e criando conceitos que são difíceis de se combater. Como é que você vê isso aí? Porque na clínica com crianças, a gente vê, e quem trabalha em todas as... está vendo que tem uma pressão imensa para que a criança seja enquadrada dentro desses conceitos, né, de normose, nessa normose. E os pais estão muito angustiados, e quando eles vão para o Google da vida e eles procuram informações, eles ficam mais aprisionados e mais angustiados ainda. Como é que você vê essa força toda disso mesmo? Kátia, sem o perigo de ser simplista com você, eu quero dizer que dentro do sistema capitalista, a inteligência artificial é o mais alto aprimoramento que
se chegou até agora. Inclusive, se você vê um filme profético, né, das irmãs Wachowski, lá do início, dos anos 2000, Matrix, o primeiro, os outros é continuidade para ganhar dinheiro. Mas você vai ver isso, porque a inteligência artificial está conseguindo ser o ápice de tudo que nós chamamos de capitalismo. Basta você ver agora, né, a questão da discussão no Brasil agora da PL, essa das fake news, a aliança que ele faz com setores mais obscurantistas, mais fundamentalistas, né, da sociedade. Então, é um estímulo permanente à manutenção da normalidade. Normalidade essa lida naqueles termos que eu te coloquei ainda em meados do século XX. Né? É uma normalidade branca, é uma normalidade hétero, é uma normalidade em que a criança, né, que foge ao comando, ao controle da escola, ela tem TDAH, então ela tem que tomar Ritalina, né? Ela tem que se enquadrar, ela tem que ser normal a qualquer preço. E a inteligência artificial ela veio para estimular isso. Ela não está estimulando criatividade. A gente fala, nossa, mas a internet é um poço de experimentações, se permite tudo, se pode tudo. Mas é isso que está acontecendo. O controle social dentro das redes é intenso. Você vê o que surgiu agora em termos dessa coisa chamada cancelamento, em que qualquer comportamento divergente, primeiro, da normalidade instituída pela ordem, e segundo, das normalidades, subnormalidades instituídas por grupos identitários. Isso virou um inferno, né? E é para aí que nós estamos caminhando. Sem um amadurecimento da população, eu acho que dificilmente a gente vai vencer esse limite que agora é imposto pela inteligência artificial. Ele pode destruir as últimas possibilidades de você ter um processo civilizatório mesmo, né, em que as pessoas se tornem ele propósito da psicanálise, né, de criar uma ética pessoal, delas serem autônomas, autorreferentes, né, e viverem uma vida de interrelações com o mundo à sua volta da forma mais saudável possível. Eu acho que isso está se tornando possível. E a sensação que eu tenho do lado de cá é de muita limitação para atuar sobre isso. Sabe, os recursos são... Eu estou atualmente suspenso do Facebook. Eu não escrevi uma linha falando mal de quem quer que seja. Eu escrevi falando o que eu falei aqui para vocês. E isso é que me dá medo, porque tem gente fiscalizando isso. Essas coisas não está bem espalhar isso, sabe? Então, é a conclusão que eu cheguei, porque não é a primeira vez, e certamente, se eu continuar por lá, não vai ser a última. É só um exemplo que eu estou te dando da dificuldade. Por que não são removidas essas brigas ideológicas, entre aspas? Essas continuam, estão lá, as pendengas todas, as formas de regulação do comportamento das pessoas, né, que hoje está beirando o exagero já, em termos de regulação do comportamento sexual, do comportamento identitário, das pautas reivindicatórias. Então, nós estamos caminhando para um campo de normalidade produzida no qual não veio saída. Porque essa semana eu vi um meme, eu vou mandar fazer uma camiseta para mim. O meme é assim: parem de proibir tanta coisa, porque eu não dou conta mais de desobedecer tudo. É bom, porque eu acho que é a salvação. Né? Você sabe que eu tenho a impressão que há uma exigência, uma demanda assim, das escolas, dos lugares, que as crianças sejam laudadas, que ter uma criança sem ser laudada vai ser a exceção.
e ter um adulto que não esteja em uso de alguma medicação também é a exceção. Qual é a medicação que você toma? Né? Uhum. Nossa, me diga aí, me dê uma dica. Né? E Eu vi você vê- o Lulu Santos recentemente, ele postou que ele não toma todos os dias, sei lá, 30 gotas de uma coisa que é funcionamento cerebral, mas é um derivado como de uma coisa, não de LSD, mas que é em mínimas doses, que está muito em moda isso aí. Sim, Aí, quando... Eu não sei, assim, vocês, são drogas mas, assim, ativadoras cerebrais, isso está muito em é droga para dormir, droga para acordar, droga para... É a medicalização de emoção, do sentir, do viver, né? do viver. Nesse sentido, eu não era pessimista muito, não. Tinha uma tendência a ser mais otimista, mas tá difícil. Pessimista eu não sou, não, eu sou impotente. Sabe? Otimismo eu tenho até demais, como diz minha amiga, sonho não me falta, o que me falta é padaria. Né? Então, o que eu me sinto é impotente, porque sabe quando o discurso não tem ressonância? Sabe quando você pesquisa, estuda, reflete, produz um texto como esse, aí encontra um grupo qualificado, coloca, isso me deixa muito feliz, sabe? Porque é o que eu posso fazer nesse mundo. Eu acho que deixa qualquer um de vocês, né? Na medida em que a gente estabelece um diálogo crítico da realidade. E não essa patasquera que está por aí, que, sabe, eu não me sinto pessimista, eu me sinto otimista na medida em que eu vejo um auditório como esse, qualificado, a gente conversando, né? A gente criando debates, a gente ampliando as possibilidades. Eu me sinto otimista. Agora, eu me sinto impotente. É diferente ser pessimista, porque é muito limitado. Eu costumo dizer, quer dizer, você vai celebrar uma missa, entra lá, tem 2 pessoas dentro da igreja, você fala a missa assim mesmo, né? Eu não posso deixar que as pessoas morrer de fome, mas deve ser uma tragédia para o padre encontrar só 2 pessoas dentro da igreja que cabe 500, né? Então, é nesse sentido, porque o diálogo qualificado, ele é rarefeito, né? Eu tenho visto, por exemplo, o timing de programas de televisão, você é muito observadora, Kátia, já deve ter visto isso, você já viu que timing mais horroroso? Ele não permite reflexão. As cenas, a Ângela me chamou a atenção disso. Inclusive, o filme que ganhou o Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é um filme assim, é um filme TikTok. Ele não permite você refletir sobre nada. Você começou a refletir sobre uma coisa e já passou para outra. É o timing do Fantástico, de todos os programas que estão acontecendo na televisão. Então, raramente se encontra um programa tipo do Marcelo Taz, ali, Provocações, ou a Roda Viva, que te permite, pelo menos, elaborar um pouco do que está sendo dito, o Café Filosófico, que é excelente, né? Mas, fora isso, é um timing de TikTok e ganha o Oscar. Porque eu assisti aquele filme e confesso a você, não entendi nada, porque eu não pude refletir nada. Eu tive que refletir depois nos comentários que as pessoas fizeram sobre o filme. Eu não me senti burra, não. Eu falei, não é porque eu preciso desse tempo que você está falando, sabe? Desse tempo que desapareceu, né? Mas ele se reconstitui quando um grupo de pessoas como nós estamos aqui se encontra. E isso que me deixa otimista. Bom, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, a fala da Letícia Lance. Vamos encontrar de novo com ela na próxima primeira quinta-feira do mês de junho, né? O ano vai passando rápido. Agradecer a todas as pessoas que estavam aqui presentes e dizer que essa fala fica disponibilizada depois no canal do YouTube do Instituto Mangache. Muito obrigada a todas. Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lude. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Até breve.